A Caverna do Desespero. Boas-vindas a mais um episódio de Contos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu na Chapada Diamantina, na Bahia. Um grupo de pesquisadores, em uma expedição de espeleologia, se deparou com uma caverna desconhecida e infinita, onde seus piores medos se tornaram realidade. Prepare-se para uma jornada sombria e angustiante, onde a caverna parece estar viva, alimentando-se das emoções daqueles que ousam entrar. Acomode-se junto à fogueira e deixe as chamas guiar você por essa história assustadora. Capítulo 1. A Descoberta. O grupo de espeleologia formado por Marcos, Helena, Ricardo e Luana estava em plena expedição na Chapada Diamantina, uma das regiões mais fascinantes e inexploradas do Brasil. Eles já haviam mapeado diversas cavernas conhecidas e estavam em busca de novas descobertas. Era uma manhã quente quando avistaram ao longe a entrada de uma caverna que não constava em nenhum dos mapas. Curiosos, decidiram investigar. A caverna parecia comum à primeira vista, com formações de estalactites e estalagmites que criavam um ambiente quase mágico. Porém, havia algo estranho na atmosfera. O ar parecia mais denso e o som dos passos ecoava de maneira peculiar, como se a caverna estivesse absorvendo o som em vez de reverberá-lo. Marcos, o líder da expedição, sugeriu que avançassem. Essa caverna pode ser uma descoberta incrível. Devemos explorá-la a fundo. Os outros concordaram, mesmo com uma leve hesitação, especialmente por parte de Luana, que não conseguia se livrar de uma sensação de desconforto crescente. À medida que o grupo avançava, a caverna parecia se estender infinitamente. Eles andaram por horas, sem encontrar fim. O ambiente começou a mudar de forma sutil. As paredes de pedra agora pareciam pulsar levemente, como se fossem parte de um organismo vivo. A escuridão tornou-se mais opressiva, e o silêncio absoluto fazia com que o som de suas respirações parecesse ensurdecedor. De repente, Helena, que estava na frente do grupo, parou bruscamente. "Vocês ouviram isso?" Ela sussurrou, olhando ao redor com olhos arregalados. Ricardo franziu o senho. "Ouvi o quê?" Helena respirou fundo, tentando se acalmar. "Parece um lamento, como se alguém estivesse chorando." Os outros não ouviram nada, mas a tensão no ar era palpável. Mesmo assim, decidiram continuar. A caverna, porém, parecia estar brincando com suas mentes. As passagens começaram a se multiplicar, criando um labirinto que não fazia sentido. Marcos, sempre confiante, começou a duvidar de sua orientação. "Isso não está certo. Já deveríamos ter encontrado o fim, ou ao menos uma saída." Foi então que começaram a ver as primeiras visões. Luana foi a primeira a gritar. Ela jurava ter visto a figura de um homem que conhecia. Um homem que não deveria estar ali, pois estava morto há muitos anos. "É meu pai. Eu vi meu pai ali", exclamou ela, apontando para uma sombra que desapareceu tão rápido quanto surgiu. O grupo ficou em silêncio, agora ciente de que algo estava terrivelmente errado. O medo começou a se infiltrar, e a caverna parecia responder a essa emoção, com as paredes se fechando em volta deles, como se estivessem sendo engolidos por algo vivo. O desespero crescia à medida que percebiam que a caverna não era um lugar comum. Ela estava brincando com suas mentes, mostrando-lhes coisas que não deveriam ser vistas, trazendo à tona seus piores medos e pecados passados. E quanto mais avançavam, mais intensas se tornavam as visões, até que todos começaram a questionar se algum dia conseguiriam sair dali. Capítulo 2. A descida ao desespero. A situação dentro da caverna tornou-se insustentável. As visões que cada um dos integrantes do grupo enfrentava estavam se intensificando,
criando um ambiente de paranoia e medo crescente. A caverna, que antes parecia apenas uma formação natural, agora revelava sua verdadeira natureza, um ser consciente que se alimentava das fraquezas daqueles que ousavam adentrar em suas profundezas. Marcos, sempre o mais racional, começou a perder o controle. Ele era atormentado por visões de um erro que havia cometido no passado. Um acidente durante uma expedição anterior, onde ele, por negligência, causou a morte de um colega. As paredes da caverna agora mostravam cenas daquele dia, repetidamente, em detalhes perturbadores. Ele podia ouvir os gritos de seu amigo morrendo, podia sentir o cheiro do sangue. Sua mente estava sendo destruída por culpa e remorso. Ricardo, por outro lado, via sua própria imagem se decompondo. Ele sempre teve um medo irracional da morte e do esquecimento. E agora a caverna o confrontava com seu maior pesadelo. Em uma das galerias, ele viu seu próprio corpo, envelhecido e em decomposição, jogado em uma cova rasa. Ele tentou fugir dessa visão, mas a imagem o seguia, aparecendo nas sombras e nos reflexos das poças d'água no chão. "Estamos condenados", murmurou com a voz trêmula. Helena, que sempre carregou um segredo sombrio, era confrontada com o fantasma de uma escolha que ela nunca havia confessado a ninguém. Ela havia abandonado um amigo em perigo para salvar a si mesma em uma situação de risco. E agora, aquele amigo a perseguia pela caverna, com olhos acusadores e uma expressão de dor eterna. "Você me deixou morrer", sussurrava a figura, sua voz ecoando nas paredes da caverna. Helena começou a chorar incontrolavelmente, seu arrependimento se transformando em terror absoluto. Luana, a mais jovem do grupo, era atormentada por uma figura que ela nunca havia contado a ninguém. Um homem que a perseguira em sua infância, deixando traumas profundos em sua mente. Na caverna, ela via a figura constantemente, escondida nas sombras, sorrindo de forma perversa, enquanto se aproximava cada vez mais. Ela gritou por ajuda, mas suas palavras pareciam ser absorvidas pela caverna, deixando-a sozinha com seu medo. A caverna, aparentemente infinita, distorcia a percepção do tempo e do espaço. O grupo não conseguia mais distinguir quanto tempo havia passado desde que entraram. A fome e a sede começaram a atormentá-los, mas o desespero crescente era ainda mais paralisante. Eles estavam presos em um ciclo interminável de terror, onde cada galeria os levava de volta a seus piores pesadelos. Marcos, desesperado para encontrar uma saída, sugeriu que eles voltassem pelo caminho de onde vieram, mas a caverna parecia mudar constantemente, tornando impossível saber se estavam indo na direção certa. Além disso, toda vez que tentavam voltar, eram confrontados com novas visões, ainda mais aterrorizantes do que as anteriores. Foi quando perceberam que estavam sendo conduzidos a algum lugar, como se a caverna tivesse uma intenção própria. As passagens começaram a se estreitar, obrigando-os a rastejar por túneis apertados, onde o ar parecia cada vez mais escasso. O desespero era palpável, e a caverna se alimentava dele, tornando-se cada vez mais viva e opressiva. Quando finalmente chegaram a uma câmara maior, o grupo estava à beira do colapso. No centro da câmara havia um poço profundo, de onde emanava uma luz vermelha e pulsante. O calor que saía do poço era insuportável, e uma sensação de puro mal emanava daquele lugar. A caverna queria que eles pulassem, que se entregassem ao desespero completo e fossem consumidos por ela. Ricardo, já dominado pelo terror e pela loucura, começou a se aproximar do poço, como se estivesse em transe. "Não posso continuar assim. É melhor acabar com tudo", disse ele, em um tom que era ao mesmo tempo resignado e desesperado. Capítulo 3. O sacrifício final. Marcos, vendo que Ricardo estava prestes a se lançar no poço, correu para segurá-lo. "Não!"
Isso é o que a caverna quer. Ela está nos manipulando, gritou ele, agarrando o braço de Ricardo com força. Mas Ricardo estava fora de si, e a força da caverna parecia estar agindo diretamente sobre sua vontade. Eu não aguento mais. Deixe-me ir, esbravejou Ricardo, tentando se desvencilhar. Enquanto Marcos e Ricardo lutavam, Helena e Luana ficaram paralisadas pelo medo. As visões que haviam enfrentado tinham quebrado seu espírito, e elas estavam à beira do colapso mental. Helena murmurava repetidamente: "Estamos condenados, estamos condenados." Enquanto Luana chorava silenciosamente, abraçando-se para tentar se proteger do terror ao seu redor. No meio do caos, Marcos teve uma ideia desesperada. Ele se lembrou de algo que havia lido em um dos manuscritos antigos que carregava consigo, sobre rituais de purificação realizados por antigas civilizações para afastar o mal. Sabendo que era uma chance mínima, ele decidiu tentar. Marcos soltou Ricardo e começou a desenhar símbolos no chão ao redor do poço, usando uma pedra afiada para rasgar suas mãos e desenhar com seu próprio sangue. Ouvi dizer que isso pode funcionar, se ao menos afastar a caverna por tempo suficiente para escaparmos, pensou ele, com esperança e desespero misturados. Enquanto Marcos traçava os símbolos, a caverna começou a tremer violentamente. O som dos lamentos ecoava cada vez mais alto, e as paredes pareciam se fechar ao redor deles. A luz vermelha do poço pulsava de maneira ameaçadora, como se a caverna estivesse se preparando para engolir todos eles de uma vez. Ricardo, agora livre do transe, recuou em choque, percebendo o que quase havia feito. Ele se ajoelhou, chorando de medo e arrependimento. "Marcos, por favor, faça isso parar. Não podemos morrer aqui", implorou ele. Finalmente, Marcos completou os símbolos e, em um último esforço, começou a recitar palavras em uma língua antiga que ele havia aprendido durante seus estudos. As palavras saíam com dificuldade, mas ele sentia uma força maior trabalhando através dele. A caverna gritou, como se estivesse sentindo dor, e a luz vermelha começou a enfraquecer. Por um breve momento, o grupo sentiu que talvez pudessem escapar. A caverna parecia estar recuando, liberando seu domínio sobre eles. Marcos, exausto e com a visão turva, virou-se para os outros. "Corra, agora, antes que ela volte", gritou ele. Todos se levantaram e começaram a correr na direção oposta ao poço. Mas enquanto corriam, algo aconteceu. A caverna, furiosa por estar sendo desafiada, soltou um grito agudo e as paredes começaram a colapsar, bloqueando o caminho de saída. Helena foi a primeira a ser atingida por uma rocha que caiu do teto, e o impacto a derrubou, deixando-a inconsciente. Marcos e Ricardo tentaram arrastar Helena, mas o colapso foi rápido demais. Eles estavam sendo cercados novamente. A luz vermelha retornou, mais intensa do que antes, e o chão começou a rachar. Era como se a caverna estivesse tentando absorvê-los completamente, levando-os para uma escuridão eterna. No último momento, quando tudo parecia perdido, Luana, que estava em estado de choque, viu uma pequena abertura na rocha. "Ali! Uma saída!" gritou ela. Os três restantes, agora desesperados, correram em direção à abertura, deixando Helena para trás, sabendo que não havia mais tempo para salvá-la. Eles conseguiram passar pela abertura, sentindo o ar fresco e a luz do sol do lado de fora. A caverna, incapaz de seguir, colapsou completamente atrás deles, enterrando-se em seu próprio mal. Estavam livres, mas o preço foi alto demais. Ricardo, Luana e Marcos, ao olhar para a caverna destruída, sabiam que jamais seriam os mesmos. A caverna levou algo de cada um deles, deixando cicatrizes profundas em suas almas. E enquanto retornavam em silêncio, com o peso da culpa e do terror,
Sabiam que o verdadeiro desespero da caverna ainda viveria dentro deles, para sempre.